Prezadas alunas, prezados alunos, vamos agora analisar o conceito de direito administrativo, que cai muito nas provas. É muito importante que se estude aprofundadamente. Direito administrativo e administração pública. O conceito de direito administrativo, eu vou trazer aqui 3 doutrinadores. O primeiro deles, que é um livro imenso, que a gente chama de Carvalhinho na área jurídica, é do Carvalho Filho, conjunto de normas e princípios que, visando sempre ao interesse público, regem as relações jurídicas entre as pessoas e órgãos do Estado e entre este e as coletividades a quem devem servir. O Celso Antônio Bandeira de Mello, que é também dos doutrinadores mais importantes da área do direito administrativo, ele conceitua como o direito administrativo é o ramo do direito público que disciplina a função administrativa, bem como pessoas e órgãos que a exercem. E um outro professor muito importante, que é o Eli Lopes Meireles, Eli com H, ele define que o direito administrativo sintetiza-se no conjunto harmônico de princípios jurídicos que regem os órgãos e as atividades públicas, tendentes a realizar concreta, direta e indiretamente os fins desejados pelo Estado. Ou seja, eu gostaria que vocês interpretassem, primeiro, que não existe um código de direito administrativo e interpretassem da seguinte forma. Como a legislação é espalhada, a gente tem que prestar atenção, pois nós estudamos os princípios do direito administrativo como são regidos os órgãos e atividades públicas que realizam as atividades fins do Estado. O direito administrativo é, então, o instrumental usado pelo Estado para materializar suas decisões políticas. É semelhante a um dentista que usa a sua cadeira especial de instrumentos para trabalhar, e o Estado necessita do direito administrativo para fazer a máquina estatal administrá-lo, para gerenciar as diversas questões que se apresentam, como, por exemplo, licitar para construir uma escola. Então, tem que ter recursos reservados para execução, etc. Quem vai fiscalizar o contrato da construção dessa escola? Isso tem que ser definido já. Vai precisar desapropriar um terreno ou nós já temos esse terreno? E precisamos de aprofundamento para ser aprovados nesse tipo de concurso, de questões, porque ele é feito para eliminar os candidatos e menos preparados. E a aprovação é para aqueles que conseguem se manter firmes nos primeiros desafios. Busca-se entender o interesse da coletividade, busca-se atender o interesse da coletividade e não da maioria. Por exemplo, a construção de um presídio ele não é aprovado, essa construção não é aprovada pelos moradores de determinado bairro, mas administra-se em função do interesse público. Então, se tem que construir o presídio, ele vai ser construído, mesmo que desagradando uma parcela da sociedade. Agora vamos ao item 1.2. A administração é um instrumento de que dispõe o Estado para colocar em prática as opções de governo, as decisões políticas. Segundo o professor Eli Lopes Meireles, conceitua assim. Em sentido formal, estrito, subjetivo ou orgânico, conjunto de órgãos, entidades e agentes instituídos para a consecução dos objetivos do governo, representando a estrutura administrativa. Se a gente colocar em letras maiúsculas a administração pública de trás para diante, o formal, estrito, subjetivo ou orgânico, ele vira o OSEF, O de orgânico, S de subjetivo, E de estrito e F de formal, só que de trás para diante. Aí você está criando o OSEF, né? OSEF, né? Como se fosse o Zé, OSEF. É um cara legal, é quem faz, ou seja, administração pública. Então é para, mnemotecnicamente, vocês memorizarem que é em sentido formal, estrito, subjetivo ou orgânico, que é o conjunto de órgãos, entidades e agentes instituídos para a consecução dos objetivos do governo. Em sentido material, objetivo ou funcional, o conjunto das funções necessárias aos serviços públicos em geral, entre parênteses, atividade administrativa, fecha parênteses, você vê que é o objetivo da administração, que é o que faz, que é o FOM, que é exatamente o F de funcional,
o O de objetivo e o M de material, de novo de trás para diante, em sentido material, objetivo ou funcional. O ZEF é quem faz, ele é um cara legal, é orgânico, subjetivo, estrito e formal, de trás para diante. E o FOM é o que faz, que é material, objetivo ou funcional, de trás para diante. Vocês deem um feedback se está legal essa forma de estudar como mnemotécnica, e a gente vai fazendo outros vídeos, outros estudos sobre esse complexo direito administrativo. Como eu disse, não tem legislação, é espalhado, não tem um código de direito administrativo, como existe o Código Civil com 2.200 artigos, e por ser espalhado requer muita atenção. A gente tem que pensar em vários diplomas legais na Constituição para usar o direito administrativo da maneira mais correta, visando a aprovação no concurso. E quando a gente falou o exemplo de escola, ele é recorrente. Então tem que cuidar, por exemplo, quando a gente for aprofundar o estudo, a gente vai ver a predestinação lícita, predestinação ilícita. Então é muito importante que se pense como é essa colocação, essa distinção, para não perder a questão na prova sobre predestinação lícita, predestinação ilícita, que está no livro enorme que eu falei no início do vídeo, do professor do Carvalhinho. Fiquem com Deus, bons estudos, boas provas, gente.